passando aí agora. Manda um abraço para os seus filhos, amém? Obrigada. Bom te ver. Um abraço para o teu esposo. Ô, Glória. Vamos ler a palavra. Mas antes de ler a palavra, eu vou orar. Orar é conversar com Jesus. É bater um papo com Ele. Você já orou nesta manhã? Você já agradeceu Ele nesta manhã? Você sabia que tem pessoas que nem agradecem a Deus? Você já viu que tem pessoas que não têm humildade, com a hipocrisia soberba, nem agradece pelo livramento que Ele tem dado em sua vida. Está chovendo, se chover a gente para a gente começar tudo de novo. Espírito Santo, poderoso, maravilhoso e eterno, obrigado por essa rica oportunidade, pelos livramentos. Repreende todo o mal nesse exato momento. É o que nós te pedimos nesse exato momento, Senhor. Que caia por terra todos os pensamentos malignos. Que todo homem valente se levante, mas para cair. Que todos os demônios se levantem, mas para cair. Em nome de Jesus de Nazaré. A irmã está estressada. Amém, irmão. Ô, Jesus, tem misericórdia. Vai ficar um pouco estressada, né? Mas vamos lá, né? Vamos ler a palavra. Se chover, a gente para. Se chover, a gente dá uma paradinha para a gente começar de novo. Eita, glória a Deus. Glória ao nosso Senhor Jesus. Enquanto a raça humana está se preparando para os comes e bebes, as bebidas, as farras, o licor, Jesus está dizendo, se arrepender enquanto há tempo. Oh, glória. O pecado sem perdão. Que pecado é esse, irmão Wilton, que não tem o perdão de Deus? Você sabe qual é o pecado que Deus não vai te perdoar, nem aqui e nem no dia do julgamento? É quando você blasfema contra o Espírito Santo. Quando você blasfema contra o Espírito Santo, não há perdão. Vai ser triste e terrível. É quem vai fizer isso e não alcançar a vida eterna. Então, antes de qualquer coisa, pare para analisar 2 vezes para não fazer nenhuma bobagem. Porque se você blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá salvação. Foi então que Jesus para a casa, e uma vez mais grande multidão, e ele apinhou de tal maneira que ele e os seus discípulos não seguiram, e nem ao menos de comer o pão. E quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento que estava acontecendo, partiram para forçá-lo a voltar, pois comentavam a ele e perdeu o juízo. Mas os mestres da lei, que havia descido de Jerusalém, exclamavam: "Oh, glória!" Não brinca com a palavra, não. Não blasfema contra a palavra, não, porque paga o preço. O ser humano está assim, uma falta de respeito com a palavra. E quem não tem respeito com a palavra pagará um preço muito alto. Depois não queira estar aí pedindo a Deus misericórdia. E Ele não vai ter misericórdia com esses incrédulos. Mas os mestres da lei, que havia descido de Jerusalém, exclamava a ele: "Está possuído por Beelzebu, mas ele pelo príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios." Foi então que Jesus chamou mais para perto-lhe e a demonstrou por parábolas como é possível Satanás expulsar Satanás. Não tem como.
um demônio expulsar outro demônio. Passou duas endemoniadas aqui, zombou. Eu estava pregando, ela zombou a palavra. Você está vendo como é que estão as pessoas na face desta terra? Zombando da palavra. E quem zomba da palavra paga um preço. É por isso que muitos estão pagando preço nesta terra por ter zombado da palavra. Ela passou, deu risada e deu o grito dela. Você está vendo como é o ser humano? Você está vendo como é que está o ser humano na terra? O pior pecado que o ser humano pode fazer é quando você blasfema contra o Espírito Santo. Quando você xinga, fala mal do Espírito Santo, aí você já está condenado. Aqui e no dia do julgamento. Não tem como mais Deus perdoar você porque você blasfemou contra o Espírito Santo. E é assim está o ser humano na terra. Passou aqui neste momento, zombou da palavra. Mas Deus está dando oportunidade aos zombadores, aos incrédulos, aos mentirosos, os prostitutos. Deus está dando oportunidade a essas pessoas para se arrepender enquanto há tempo. Mas se a blasfemar contra o Espírito Santo, não terá mais a salvação, não terá mais a oportunidade, porque blasfemou contra o Espírito Santo. E quem blasfema contra o Espírito Santo paga um preço alto. Não vai ter mais a salvação. Se você falar algo mal contra o Espírito Santo, você já está condenado. A sua alma vai esperar o dia do julgamento, mas não terá salvação. É muito triste e doloroso e terrível vai ser com as pessoas que blasfemou contra o Espírito Santo. Você pode falar mal de Jesus. Você pode falar mal do Criador, o Pai que fez o céu e a terra. Mas se você falar mal do Espírito Santo, você já está perdido. Você sabia que o Espírito Santo está na terra? Ele está na terra. Porque o próprio Jesus falou, eu vou subir para o Pai, mas eu vou deixar o Consolador. Está lá em Atos. Ele disse, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Consolador. E quem é esse Consolador? O Espírito Santo. Ele está dando oportunidade às pessoas largar as drogas, largar a prostituição, largar a bebida, largar o adultério, largar a prostituição, largar a mentira, largar a enganação, largar as farras. Você vê que do Baixo Sul para cá, a cidade está toda decorada para as festas pagãs. Está tudo decorado para as festas pagãs. Para tomar seu licor, a sua canjica e caminhando para o inferno. As pessoas não largam as suas festas pagãs. Querem viver nas suas festas, mas não querem entregar a vida ao Senhor. Não se rende a Jesus. Entregai o caminho ao Senhor. Amém, jovem? Buscai o caminho de Deus. Festa vai, festa vem, e o pior é você perder a salvação. Aqui, os entendedores da lei estavam dizendo, chamando de Jesus de demônio. Como é que demônio pode expulsar outro demônio? Rapaz, essas religiões naquela época queria fazer de tudo para matar Jesus. E os religiosos não é diferente de hoje. Os incrédulos, os idólatras, os malfeitores querem calar a boca do evangelho, mas não vai calar. Muitos estão defamando o evangelho. Os mentirosos e enganadores que se diz que são cristãos estão querendo defamar o evangelho, mas não vai. Porque Jesus, ele sabe, irmão, quem é servo dele. Jesus, ele sabe quem é que está no caminho dele. Ele sabe, irmão. Então não se assustai com essas meia dúzia de cristãos neste país que estão se enriquecendo, enganando aqueles que não procuram buscar conhecimento da palavra. Eita glória! Ei, Jesus maravilhoso!
Ei, Jesus Santo e Eterno. Vamos para a palavra. A palavra é santa. A palavra é poderosa. Vai. Glória a Deus. Glória a Deus. E como é que é possível Satanás expulsar Satanás? Sem um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa se dividir contra si, você não pode estar dividido. Paz, irmã. Você não pode estar em cima do muro adorando a Baal e adorando Jesus. A palavra de Deus diz que você não pode estar adorando dois senhores. Você tem que adorar um e aborrecer outro. Como é isso, irmão Wilton? Você não pode estar adorando a Iemanjá e adorando Jesus. Está errado. Você tem que abandonar a idolatria para adorar o verdadeiro. Eita glória! Você não pode estar adorando São Jorge e adorando Jesus. Não. Você tem que largar a idolatria para adorar o Criador que fez o céu e a terra. Porque esse santo não vai fazer nada. Ele não anda, não se move, não te dá livramento. Nenhum desses santos vai poder te dar livramento. Bom dia, mulher. Não tem como. Porque não anda. Agora, eu tenho um Jesus que ele anda. Eu tenho um Jesus que ele fala. Eu tenho um Jesus que ele dá livramento. Eu tenho um Jesus que está do lado do trono, morreu por você e por mim. Mas você rejeita a palavra. Você não quer saber da palavra. Você não entendeu, não? Ele morreu por mim, por você. E para a derrota do diabo e das potestades e demônios, ele ressuscitou, ele está vivo. Aí você tem que adorar quem? Aquele que está vivo, aquele que morreu por você e por mim. Mas as pessoas querem adorar São Jorge e Iemanjá, quer adorar esse santo que não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Aí a palavra de Deus está dizendo, como é que pode demônio expulsar demônio? Rapaz, esses entendedores da lei daquela época eram os próprios demônios que viviam perseguindo Jesus. Os próprios entendedores da palavra eram os endemoniados que viviam perseguindo Jesus para encontrar erro em Cristo, mas não ia encontrar erro nele. Por quê, irmão Hilton? Ele é santo, ele é verdadeiro. Que coisa terrível era naquela época, Jesus levando a boa nova, curando, libertando, expulsando o demônio, esses religiosos falando que Jesus era Satanás, expulsando Satanás. Como é que pode uma coisa dessa? Filhos do diabo, enganadores. Hoje não é diferente. Esses religiosos de hoje querem matar aqueles que estão na obediência, mas não vai matar. Ei, Jesus poderoso. Igualmente não conseguirá manter-se firme. Portanto, se Satanás se atira contra o próprio, se divide e não poderá subsistir. E se dividir e não poderá subsistir, mas se destruirá. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e furtar dali os seus bens, se que primeiro amarre, só depois conseguirá saquear a casa dele. E com toda a certeza eu vos asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens serão perdoados. E todavia que blasfemar contra o Espírito Santo
jamais receberá o perdão. Pelo contrário, é culpado de pecado eterno. Ó, vai blasfemar contra o Espírito Santo para você ver. Você não terá salvação nem aqui e nem no dia do julgamento. Você está vendo o que, é que Jesus está dizendo aqui, quando ele está terminando de pregar, de falar, de ler a palavra? Ele está dizendo: se você blasfemar contra ele, contra o Pai, contra o reino, ele te perdoará. Mas se você blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá oportunidade. Eu estou aqui parado pensando, a gente está vendo os movimentos da terra, a gente está vendo os corre-corre da raça humana, a gente está vendo cada dia mais as pessoas buscando seus interesses, buscando o que quer nesta terra. A gente está vendo cada dia as coisas piorar. Se os líderes religiosos fez o que fez naquela época, imagine hoje. A raça humana está cada dia pior, está piorando. E Jesus falou que as coisas vão piorar na terra. A gente está vendo cada dia mais os acontecimentos. A gente está vendo as guerras aumentando. E se acontecer a terceira guerra mundial, todo o planeta vai ser afetado. Você está pensando que o Brasil não vai estar no meio, não? Fica aí. Quando fala a terceira guerra mundial, vai estar envolvido todo mundo. E o pior, o sofrimento. Já que em Gaza, ali está sofrendo com a guerra, irmão, você vê a cena terrível, triste, as crianças lutando por um prato de comida ali em Gaza. São 50 mil pessoas mortas, que não tinha nada a ver com essa guerra do diabo. E crianças, mais de 10 mil crianças mortas, por causa dessa guerra do diabo, que o próprio homem fez. Mas tudo tem as suas consequências. A conta chega, né, meu irmão? A conta vai chegar para todos. A conta chegará para todo ser humano na face desta terra. Busca o bem, faça o bem. Apesar que bondade não vai levar você para o céu, mas a garantia é você entregar a tua vida ao Senhor. Mas o que nós estamos vendo é cada dia mais as coisas piorando. A menina namorava com um menino de 16 anos e a amiga dela de 16 anos ficou com inveja e botou veneno no bolo para matar a amiga. Essa nunca foi amiga do diabo. Quem ama alguém vai fazer mal a alguém, irmão? Você está aqui há muito tempo vendo esse homem vendendo o seu tempero e a sua esposa dele vendendo o seu milho. Você vai fazer algo contra eles para ele não ficar aqui? Não, porque você não tem esse pensamento maligno. Então o que nós estamos vendo hoje, no texto que nós estamos vendo hoje, é as pessoas cada dia mais piorando. Está cada dia mais distante do Criador. As pessoas não dão prioridade a Deus, irmão. Não bota a Deus como prioridade. As pessoas não botam a Deus como prioridade, mas querem fazer o que quer, querem buscar o que quer, fica na desobediência, não entrega o caminho a Deus, entrega o caminho ao Senhor, aceitar Ele enquanto há tempo, com glória, entregar a tua vida a Ele enquanto há tempo. O cara está vendo eu pregando, nem respeita a palavra, passou com som alto. Tem lugar aqui no Baixo Sul que respeita a palavra. Mas tem pessoas que estão com som alto com a música do diabo, mas não respeita a palavra. Oh, glória! Aleluia! Pode entortar a boca. Naquele grande dia Jesus também vai dizer: eu não te conheço, não sei quem é você. As pessoas entortam a boca porque a verdade é pregada. E quem não gosta de ouvir a verdade não entrará no reino dos céus e não terá vida eterna. Eu fico parado pensando com esses seres humanos terríveis. Entorta a cara, fica de cara feia, porque a palavra está pregando.
filhos do diabo. Quem rejeita e quem não quer é filho do diabo. A própria palavra de Deus diz: aquele que rejeita a palavra, aquele que não aceita a palavra, aquele que não entrega a vida à palavra, já está entregue ao diabo. Porque não quer. O que nós ficamos parados pensando que as coisas estão cada dia pior, porque as pessoas estão querendo o que é errado, mas não quer o que é certo. As pessoas não querem o que é certo. Não brinca com a palavra, não zomba da palavra, não. Vocês são jovens, não zomba da palavra, não. Não pagarão um preço muito alto. Por isso que a palavra de Deus diz que são filhos do diabo. Quem zomba da palavra, e pagará um preço muito alto. Assim está o ser humano, o zombador, passa a zomba da palavra. Você acredita que Eliseu, careca, os jovens zombou dele de careca, não sei o que, sabe o que aconteceu? Ele profetizou e matou todos os jovens naquele dia ali. Mas, irmão Hilton, Deus é maldoso, não. Sabe por quê? Porque zombaram da santidade. Que santidade foi, irmão? De Deus, que estava no profeta Eliseu. O jovem passou, chamou de careca, calvo, e ali determinou que matasse todos os jovens naquele dia. Mais de 40 jovens foram mortos. Sabe o que aconteceu? Porque mexeu na santidade de Deus. Quem zomba de Deus paga um preço alto, muito alto. E nesse dia o profeta Eliseu foi zombado, porque Deus mandou matar aquele jovem, não por causa de Eliseu, mas porque mexeu com a santidade de Deus. Quem mexe com a santidade de Deus sofre, paga um preço alto. Às vezes você nem vai morrer, mas vai sofrer na terra, porque mexeu na santidade de Deus. Aí o profeta Eliseu disse: a partir de agora vocês vão morrer. Profetizou e ali matou todos os jovens ali naquele dia, porque zombou da santidade de Deus. Oh, glória! Vamos continuar pregando a palavra. Deixai os zombadores de lado, deixai os críticos de lado, deixai essas pessoas que não procuram se consertar, não procuram entregar a vida ao Senhor. Eita glória! Ei, Jesus poderoso e maravilhoso. Os seres humanos estão assim, irmão. Nós estamos nas ruas, mas as pessoas zombam, as pessoas entortam a cara, as pessoas dão risada, as pessoas criticam, as pessoas falam. Filhos do diabo. Vamos tocar trombeta. Vamos pregar o evangelho. Então nem aí. Se você